quadro de Olho na Educação, pessoal, e olha só que assunto importante, a gente vai falar sobre as autoras brasileiras. Por isso a gente vai bater um papo aqui com a Vanessa Botasso, que é a coordenadora de redação, para falar justamente sobre isso. Antes de mais nada, tudo bem? Muito obrigado por atender a gente aqui, Vanessa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bom, vamos lá. Certamente, não é, as escritoras, as autoras têm uma importância muito grande aí na vida das pessoas que estão se formando, dos estudantes. Como é isso para a gente começar esse bate-papo aqui? Sim, realmente, as escritoras brasileiras, elas cumprem um papel muito importante na literatura nacional. O estudo delas, inclusive, é parte do currículo nacional. Na Base Nacional Comum Curricular é mencionada a importância de os estudantes, desde as séries iniciais, entrarem em contato com as escritoras, não só as escritoras por serem mulheres, mas porque elas contribuem para aumento da diferença de perspectivas sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre a vida. Uma vez que a gente lê escritores, né, que são homens, a gente conhece o mundo pelo viés e pelo olhar masculino. As escritoras vêm contribuir com esse outro viés, essa outra perspectiva, muitas vezes mais sensível, mas outras tantas vezes mais crítica, mais aprofundada, mais complexa, sobre quem somos, como vivemos no mundo, o que é ser e estar no mundo a partir da perspectiva feminina. Boa, você começou já tocando num assunto super interessante, não é? Às vezes mais sensível, outras vezes mais firme e tudo mais. Gostaria que você se aprofundasse um pouco mais sobre isso. A literatura brasileira, constituída por escritoras brasileiras, é uma literatura muito forte. Eu penso em literatura feminina, escrita por mulheres no Brasil, e eu penso na força que elas tiveram, inclusive o potencial de transformação da própria literatura nacional. Olha só. Exatamente. Se formos pensar, por exemplo, na consolidação da literatura infantil. Muita gente costuma associar a literatura infantil ao queridíssimo Monteiro Lobato, por toda a sua influência com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a Cecília Meirelles, por exemplo, foi muito importante na consolidação de outro tipo, outro viés de literatura infantil. O viés da poesia, dos contos, exatamente. Muito lida nas escolas, pelas crianças desde cedo. Bom, e o que mudou, Vanessa, de lá para cá? Daquele tempo, não é? Do Pica-Pau Amarelo, também da Cecília, para cá. O que a gente tem de novidade aí? Acho que, primeiro de tudo, os temas. Também as mulheres escritoras, elas se consolidam como escritoras não há muito tempo. Se a gente for pensar do que depende uma mulher para se tornar escritora na história do Brasil, não só na história geral, mas do Brasil, ela depende também de se afirmar socialmente, politicamente, economicamente, como uma pessoa que pode assumir determinados papéis na vida pública. Então não foi tão fácil assim. Na medida em que as mulheres ocupavam papéis mais ligados aos afazeres domésticos, elas também não tinham tanta visibilidade na vida pública. Quando elas passam a ganhar essa visibilidade, a gente começa a conhecer melhor os seus escritos. Então, para começo de conversa, a força dessas mulheres na literatura nacional vem também com a força de afirmação do papel feminino na vida pública. E isso puxa uma série de temas. A afirmação da mulher, o papel e a importância da mulher, a afirmação da subjetividade feminina, o que é ser mulher e o que é a contribuição da mulher dentro da vida social. E aí eu acho que também a outra parte importante é a formação do público leitor. No Brasil, boa parte do nosso público leitor é formado por mulheres, mas é um público leitor que vai encontrar formas de identificação, né, com aquilo que está sendo lido. Bom, você citou aí a Cecília, né? Tem mais mulheres que você gostaria de destacar, que são tantas e tantas, mas senão a gente precisaria de umas 2, 3 horas para ficar falando, né, Vanessa? Quem mais você destacaria aqui no De Olho na Educação? É verdade. Acho que a Cecília Meirelles, ela cumpre esse papel, né, especial, singular na literatura infantil. Não dá para não mencionar a Lígia Fagundes Telles, pela sua importância na Academia Brasileira de Letras. Eu, particularmente, gosto muito dos escritos da literatura fantástica. Ela foi, então, uma forte contribuinte para essa estética literária dentro do Brasil e também esse estilo de composição, contos, ou seja, narrativas mais curtas, narrativas também mais envolventes, misteriosas. E, por fim, não menos importante, a Clarice Lispector. A Clarice Lispector né, até hoje, o grande nome na literatura brasileira. Conhecidíssima. Né? Teve influência também na literatura geral, né, em outros escritores de outros países. A importância dela é sem nome. Eu falo dela, eu até me arrepio. Porque a importância foi além, né, de se afirmar como escritora e falar sobre temáticas
femininas. Ela propôs uma nova estética, uma estética que até então se inaugura no Brasil por ela. E desde então tem ela como referência. A escrita no fluxo livre de consciência. Que época foi mais ou menos, Vanessa? Ela se encaixa mais ou menos no modernismo, aquele período pós-Segunda Guerra. É aí o momento em que a gente tem o boom dos escritos, né, da Clarice Lispector. E até hoje conhecida por várias adaptações para séries e filmes dos livros dela. Por exemplo, A Hora da Estrela, a famosa personagem Macabea, que em toda a sua contradição, a sua complexidade, marca também a jornada de uma mulher em busca de se compreender dentro das suas falhas, dos seus erros, mas também dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Uma realidade que é ao mesmo tempo particular das mulheres, mas ao mesmo tempo universal de todo ser humano. Bom, e tudo isso aí tem sido cobrado em prova, como é que tá? Inclusive ele estava conversando antes de iniciar aqui o programa, o nosso quadro de Olho na Educação, sobre, evidentemente, que a partir de 2026 isso. Também... Como que é? Conta você, vamos lá. É isso mesmo. Só para marcar a importância desse tema, a FUVEST, que é o vestibular, a instituição responsável pelo vestibular que permite o ingresso na Universidade de São Paulo, que é atualmente a de maior renome no Brasil e também no mundo todo, né? Esse vestibular tomou uma medida revolucionária. No vestibular de 2026, a lista de livros obrigatórios para leitura é composta apenas de escritoras mulheres. 100%. 100%. E aí os porquês gerou a divisão de opiniões, né? Entre uma polêmica. Uma polêmica. Algumas pessoas que entenderam isso como importante, no sentido de reconhecer a importância das escritoras. Em comparação a outras listas, a gente teve anos e anos de listas de leitura obrigatória formadas por escritores homens, estritamente homens, né? Quando a gente troca isso para escritoras mulheres, isso gera a polêmica, né? Por que tirou Machado de Assis, por exemplo? Qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião a respeito disso é um pouco diplomática, para ser muito sincera. Eu acho muito importante que todos os estudantes tenham acesso à diversidade de perspectivas na hora de ler, porque no fim das contas, o que a gente quer com a literatura na escola? A gente não quer só que o aluno conheça o cânone literário, ou seja, aqueles maiores escritores, né, Machado de Assis, aqueles que realmente são conhecidos também muito fora do Brasil. Mas a gente também quer que eles se formem como leitores. Para se formar como leitores, é preciso gostar do que se lê. Então é muito importante ter diversidade de autores, de estéticas, de propostas, de tipos de gêneros literários. Então talvez fechar no 100% não seja o melhor caminho, mas as escolhas foram muito boas, muito acertadas e além de trazer mulheres, trazem mulheres em diferentes lugares de fala e lugares no mundo. A gente tem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres periféricas, mulheres no centro da nossa sociedade, então conseguiu abarcar uma grande diversidade também. Bom, quais as orientações, as dicas que você dá para a galera que quer, não é, aprender um pouco mais sobre isso, se envolver nesse fantástico mundo da leitura? O que você pode passar aí para o pessoal que está acompanhando a gente, os próprios estudantes que também estão se preparando aí para as provas? O que você pode falar sobre isso, Vanessa? Bom, se você está se preparando para uma prova, acho que é fundamental não ter medo da leitura que está sendo cobrada para essa prova. É o caso, por exemplo, da USP, né? Poxa, uma lista só de escritoras mulheres. Ai, que medo, o que eu vou entender desse livro? Existe, claro, um nível de leitura que a gente gostaria que os alunos atingissem, mas principalmente é a experiência de leitura que essa prova gostaria de proporcionar para esses candidatos, para esses estudantes. Então, leia. Se abra para ler de fato as obras, não ler o resumo, né, o comentário, né, ler de fato. Sem migué, né? Sem migué. Bom, isso para os estudantes, mas e, por exemplo, para um pessoal mais velho que já não estuda mais e falando, puxa vida, olha a Vanessa falando, que bacana, gostaria de voltar a ler, ou de repente, não é, começar a ler obras como essas, o que você poderia falar, Vanessa? Legal. Acho que alguns indicadores... Nunca é tarde para começar, né? Não, nunca é tarde.
para quem não tem esse hábito e também não conhece nem mesmo os nomes dessas mulheres, né? Acho que alguns indicadores são importantes. Algumas editoras, grandes editoras, por exemplo, costumam liberar os rankings dos livros mais vendidos. E, surpreendentemente, um dos livros que está lá no nosso top 3 há algum tempo no Brasil é da Carla Madeira. É uma escritora da literatura contemporânea. Ela vive hoje e escreve hoje, né? Então, conferir um pouquinho desses rankings, né? Quem está aí sendo lido, quem está sendo mais procurado. Conferir algumas premiações, o Prêmio Jabuti, por exemplo. Aí, né? Com certeza. Né? Quem recebe a premiação, por qual livro, né? Então, fica aí uma dica. Carla Madeira está fazendo bastante sucesso na literatura contemporânea. Bom, vamos lá então, não é? Passou rápido, hein? Também a Vanessa fala super bem, né? É especialista da área, fala fácil e tudo mais. Quais as suas considerações finais? Bom, minha consideração final é um grande agradecimento pela oportunidade de falar sobre mulheres na literatura. Eu vou tomar a liberdade de puxar uma citação de uma mulher que não é brasileira, mas ela foi uma grande escritora, Virginia Woolf, e ela fala que para que a mulher possa se tornar escritora, ela que viveu no século XIX, para que uma mulher possa se tornar escritora, é preciso que ela, acima de tudo, tenha um teto todo seu. Então, o que significa um teto todo seu? Que ela tenha moradia, que ela tenha segurança, que ela tenha projeção dentro da vida pública, que ela tenha reconhecimento. Então, ler essas mulheres também, de alguma forma, é colocar um tijolinho a mais nessas casas em busca dos tetos todos dessas mulheres. Boa, tocou até o sinal, tá na hora da gente encerrar mesmo. Agora já deu. Valeu, obrigado, Vanessa. Obrigada, muito obrigada. Bom, pessoal, é isso aí, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.